Trata dores nas costas, joelho e fortalece os ossos. Imagine acordar de manhã, colocar os pés no chão e sentir aquela fisgada nas costas, um incômodo no joelho que parece grudar, te lembrando que a idade está chegando. E se eu dissesse que essa dor que você sente hoje pode ser o aviso silencioso de algo muito mais sério? A maioria das pessoas não leva a sério esses pequenos sinais até que o corpo grita de verdade. E quando ele grita, às vezes já é tarde demais. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A fragilidade dos ossos, a inflamação nas articulações e a dor crônica que se instala no seu dia a dia não são normais. São alertas, são os primeiros sinais de que o seu corpo está pedindo ajuda, pedindo socorro, e você pode estar ignorando isso agora. E se uma simples queda te levasse para uma cama de hospital, sem conseguir levantar? Já pensou na possibilidade de depender de alguém até para ir ao banheiro? De não conseguir mais subir um degrau sozinho ou de perder o prazer de caminhar até a padaria? Isso é o que acontece com milhares de pessoas todos os dias. E o mais triste é que muitas dessas situações poderiam ter sido evitadas com uma atitude simples, com um cuidado básico, com um olhar atento. Hoje você vai descobrir uma combinação natural, cientificamente estudada, que pode aliviar essas dores, fortalecer seus ossos e te dar uma nova chance de viver com mais liberdade. E o melhor, você ainda vai conhecer 4 alternativas naturais que podem mudar sua rotina de forma prática e acessível. Mas antes, comenta aqui de que cidade você está falando e escreva: minha saúde é prioridade. Quero saber quem está realmente comprometido com essa jornada de transformação. Agora que você entendeu o que está em jogo, precisamos conversar sobre o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo. A verdade dura, sobre ossos frágeis e articulações doloridas. Com o passar dos anos, o nosso corpo passa por transformações silenciosas. O colágeno, que sustenta nossas articulações, começa a diminuir. A densidade dos ossos enfraquece, as cartilagens se desgastam e os movimentos antes leves e naturais tornam-se acompanhados de dor e rigidez. É como se cada articulação estivesse gritando por socorro a cada passo dado. A dor nas costas, no joelho, a rigidez pela manhã, aquela sensação de travamento ao levantar do sofá. Tudo isso não é apenas envelhecimento. É sinal de que estruturas essenciais do seu corpo estão perdendo sua força, sua lubrificação, sua base. O que antes era elástico e firme vai se tornando frágil, seco e inflamado. Segundo pesquisas recentes, 1 em cada 3 pessoas acima dos 60 anos sofre algum tipo de degeneração óssea ou articular. E o mais alarmante é que boa parte desses casos só recebe atenção quando a dor já está insuportável, quando a cartilagem já está quase ausente ou quando um simples escorregão gera uma fratura. A perda de massa óssea, chamada de osteopenia ou osteoporose, começa bem antes de se tornar clínica. E o mesmo vale para as inflamações silenciosas que se instalam nas articulações, provocando desgaste constante sem que você perceba. É como uma infiltração num muro. Ela não aparece de uma vez. Primeiro vem a umidade, depois as rachaduras e só então o desabamento. E quando o corpo desaba, as consequências não são pequenas. Infelizmente, muitos se acostumam com a dor. Mas aceitar a dor como parte da rotina é o maior erro. A dor é um aviso, um sinal claro de que algo precisa ser tratado. E a boa notícia é que há maneiras naturais, seguras e eficazes de aliviar essas dores e fortalecer o corpo. O importante é agir enquanto ainda há tempo, enquanto é possível reverter os danos, regenerar os tecidos e devolver ao corpo a leveza que ele já teve.
porque sim, é possível voltar a andar sem medo, levantar com firmeza e ter autonomia novamente. E isso pode começar por algo mais simples do que você imagina. A descoberta natural que começa com duas coisas simples, sementes e hortelã. Entre tantos remédios, pomadas e promessas que circulam por aí, às vezes a resposta está em algo tão simples que chega a surpreender. É o caso de uma combinação poderosa que uso há anos com meus pacientes: sementes de melão e folhas frescas de hortelã. Dois ingredientes acessíveis, naturais e com uma força restauradora que poucos conhecem. As sementes de melão, geralmente descartadas no lixo, são ricas em magnésio, fósforo, fibras e ácidos graxos essenciais. Essas substâncias são fundamentais para nutrir ossos e articulações, ajudar na redução da inflamação e melhorar a circulação. Quando trituradas e consumidas da forma correta, elas entregam um efeito surpreendente de alívio e regeneração. Já a hortelã, com seu aroma suave e refrescante, carrega compostos como mentol e flavonoides, que atuam diretamente na dor e no inchaço. Juntas, essas duas plantas formam uma bebida com alto poder anti-inflamatório, digestivo e regenerativo. E o melhor, podem ser consumidas de forma prática, sem complicação. Alguns pacientes que acompanho passaram anos tentando diferentes tratamentos sem sucesso, mas ao incluírem essa combinação natural na rotina, perceberam mudanças reais. Não da noite para o dia, mas consistentes, profundas. Lembro bem do caso de Dona Cecília. Chegou até mim com dores nas costas e nos joelhos que já limitavam até os movimentos dentro de casa. Era difícil até mesmo subir os degraus da calçada. Ela tomava vários remédios por dia, mas sempre acordava com a mesma rigidez. Quando indicamos essa receita, ela aceitou tentar, mesmo sem acreditar muito no começo. Depois de uma semana, voltou sorrindo. A dor nas costas já não incomodava tanto. Na segunda semana, voltou a caminhar pela pracinha perto de casa. Na terceira, disse que finalmente tinha voltado a dormir bem. O brilho nos olhos dela dizia tudo. Às vezes, o que o corpo precisa não é de mais química, mas de nutrição verdadeira. Como diz a palavra em Provérbios, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. E quando o corpo volta a responder com leveza, é como se a alma também fosse curada. Dona Cecília não foi a única. E se você aplicar essa receita com atenção e constância, pode ser que o seu testemunho também comece por aqui. As 4 alternativas naturais que funcionam de verdade. Quando o corpo começa a reagir bem a um alimento natural, é sinal de que a direção está certa. Mas a natureza, em sua generosidade, não oferece apenas um caminho. Existem outras alternativas que, combinadas de forma inteligente, potencializam ainda mais os resultados. Não são fórmulas milagrosas. São estratégias simples que fortalecem ossos, desinflamam articulações e devolvem vitalidade ao corpo. A primeira delas é o chá de alecrim com canela. Essa combinação aquece o corpo por dentro e melhora a circulação, especialmente nas extremidades, como mãos e pés. O alecrim é um potente antioxidante, capaz de combater radicais livres que aceleram o desgaste das articulações. A canela, além do sabor marcante, tem ação anti-inflamatória e regula os níveis de açúcar no sangue, o que influencia diretamente no equilíbrio hormonal e na dor. Essa bebida, tomada ainda morna, ajuda a aliviar rigidez e dores que costumam se manifestar no início da manhã. Outra aliada é a semente de abóbora triturada, pequena no tamanho, mas gigante em propriedades. Rica em magnésio, zinco e triptofano, ela atua de dentro para fora, fortalecendo músculos e ossos, melhorando o humor e relaxando o sistema nervoso.
É especialmente útil para quem sofre com cãibras noturnas e dores persistentes nos joelhos. Basta triturar uma colher de sopa dessas sementes e misturar no suco matinal, ou polvilhar sobre a comida. A terceira alternativa é o caldo de osso com cúrcuma. Esse é um verdadeiro tônico para articulações. O colágeno presente no caldo ajuda a reconstruir cartilagens, enquanto a cúrcuma atua como um anti-inflamatório natural. Essa combinação tem sido usada há séculos em várias culturas, e hoje estudos comprovam seus efeitos na regeneração das estruturas articulares. Muitos pacientes relatam uma melhora visível na flexibilidade e na dor, após incluir esse caldo algumas vezes por semana nas refeições. A consistência é o segredo. E, por fim, o suco de couve com limão. Alcalinizante, rico em cálcio vegetal, ferro e vitamina C, ele ajuda a equilibrar o pH do corpo, desinflamar tecidos e promover a produção natural de colágeno. A couve nutre as células de forma profunda e o limão potencializa a absorção dos minerais. É uma bebida que pode ser tomada em jejum, para preparar o corpo para o dia, ou no fim da tarde, para promover alívio e relaxamento. Essas 4 alternativas, combinadas com a receita base das sementes de melão e hortelã, formam um verdadeiro escudo natural contra as dores que limitam os passos e o ânimo de tantas pessoas. São estratégias simples, acessíveis e poderosas. Agora me diga, com sinceridade, qual dessas alternativas você já experimentou? Qual delas despertou mais curiosidade? Comenta aqui embaixo. Seu comentário pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Às vezes, uma pequena dica muda a vida de alguém. E como dizia Aristóteles, a amizade começa quando encontramos alguém que se importa com as mesmas verdades que nós. Aqui, estamos todos buscando o mesmo: uma vida mais leve, mais saudável e mais livre da dor. Por que cuidar do corpo? Hoje é a decisão mais sábia que você pode tomar. O que diferencia quem envelhece com autonomia daqueles que vivem à sombra da dependência não é apenas genética ou sorte, é decisão. Decisão de cuidar do corpo enquanto ele ainda responde, de prevenir antes que o problema chegue, porque chega. A questão não é se vai acontecer, mas quando. E quanto mais tempo se espera, menor é a chance de reversão. Muita gente só percebe o valor de uma coluna forte depois da primeira hérnia. Só entende a importância dos joelhos quando não consegue mais levantar da cadeira sem apoio. Só dá valor aos ossos firmes quando um tombo bobo vira internação. Mas não precisa ser assim. É possível evitar esse caminho. A sabedoria está em antecipar. Agir antes que a dor se torne rotina. E isso começa no prato, na xícara, naquilo que se escolhe colocar para dentro todos os dias. Alimentar-se bem não é vaidade, é prevenção. E quando essa alimentação é pensada para tratar inflamações, fortalecer ossos e devolver mobilidade, ela deixa de ser apenas comida. Passa a ser cuidado, passa a ser escudo. Quem cuida do corpo, cuida da liberdade. Quem cuida da liberdade, preserva a dignidade. Há algo sagrado em se mover com leveza, em caminhar sem medo, em poder abraçar alguém sem dor. E isso está ao alcance de quem faz da saúde uma prioridade, não uma urgência de última hora. Como dizia Sócrates, cuidar do corpo é o primeiro ato de respeito pela vida. E não é só pela sua vida, é por aqueles que caminham ao seu lado e que não querem te ver limitado, preso, cansado antes do tempo. A escolha está aí, não exige grandes mudanças. Só compromisso com você mesmo, porque ninguém vai sentir a sua dor por você. Mas todos ao seu redor vão sofrer as consequências se ela te vencer. Escolha o cuidado, escolha a força, escolha a vida. A solução completa está ao seu alcance.
Quem chegou até aqui sabe que não existe um único ingrediente milagroso, mas sim uma estratégia. Um caminho de constância, feito de escolhas naturais e inteligentes. E o mais importante é saber como aplicar isso no dia a dia de forma prática, segura e eficiente. É exatamente por isso que reunimos, com todo cuidado, um material completo, feito para quem quer cuidar da saúde com autonomia, sem depender apenas de remédios ou consultas. O nosso guia de receitas para não ficar doente foi criado para ajudar você a saber exatamente o que comer, quando comer e como preparar. São receitas funcionais, com foco em desinflamar o corpo, fortalecer ossos e articulações, aliviar dores e devolver energia. Tudo pensado especialmente para homens e mulheres acima dos 50 anos que querem viver com leveza e liberdade. Se você leva a sério sua saúde e quer mais do que apenas dicas soltas, está na hora de dar o próximo passo. O link para o guia está aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado. Basta acessar e começar ainda hoje essa nova fase. Quem escolhe cuidar do corpo agora, colhe os frutos depois. Não adie esse cuidado. A decisão está nas suas mãos, porque quando o corpo volta a responder, a alma se alegra, e quando a dor dá lugar ao movimento, a vida recomeça com mais esperança. Este pode ser o ponto de virada, e ele começa com uma escolha, a sua. O primeiro passo para viver com leveza de novo. Agora que você conhece a causa, a solução e os caminhos possíveis, a pergunta que fica é: o que te impede de começar? A dor não espera. O corpo não pausa o desgaste, e quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna recuperar o que foi perdido. Mas o que não se perdeu ainda pode ser protegido. A leveza que você sente falta, o movimento que antes era automático, a liberdade de ir e vir sem se preocupar com o próximo passo. Tudo isso pode voltar, basta agir. Não é preciso mudar tudo de uma vez, um ajuste por dia, uma receita nova por semana, um cuidado a mais no café da manhã. São essas decisões pequenas que, somadas, constroem uma vida diferente. E quando os resultados começam a aparecer, quando a dor começa a ceder, quando a disposição retorna, a mente se enche de fé, porque saúde também é esperança, e esperança se alimenta de atitude. Então, se esse conteúdo tocou em algo dentro de você, se alguma dessas receitas despertou coragem, se essa palavra te inspirou, comente aqui embaixo. Minha saúde é prioridade. Quero saber quem está comprometido com essa mudança. Quem entendeu que o cuidado começa no detalhe. E quem sabe, a sua história pode ser a próxima a inspirar outras pessoas. O que você faz agora muda o seu depois. Não espere a dor te parar. Escolha começar antes. Escolha viver com mais leveza, com mais firmeza, com mais sentido. Porque viver bem não é um luxo, é uma escolha sua.